Muito boa tarde, tudo bem, pessoal? Vamos fazer a revisão, então, para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, tá bom? Farei a revisão, então, da parte de legislação, 3 normas, leis 5346, 6514 e 6544, tá bom? Vamos lá, então? Simbora aqui com o professor. Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aí na nossa missão. Você está próximo de ter o seu nome no rol de aprovados. Muito obrigado por participarem do nosso evento, o evento da família Gran Cursos Online. Desde já, eu quero ser aqui muito objetivo, preciso e conciso, como deve ser a área militar, tá bom? Aqueles que me conhecem sabem bem, eu sou o professor Eduardo Galante. E faço parte aqui da equipe de professores, porque eu vi que tem muitos de vocês que estão aqui que não me conheciam, tá bom? Bem, dentro desta ideia, gente, o tempo é curto, eu serei muito objetivo, tá bom? Então, dentro desta ideia, para um evento de 40 minutos, eu terei que falar com você sobre legislação. E mais especificamente sobre 3 normas. As leis 5346, 6514 e 6544. Gente, rapidamente, durante o nosso curso, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas me fazendo perguntas com leis desatualizadas. Não existe um site que a lei esteja devidamente atualizada. Como eu fiz? Eu tive que pegar diário oficial por diário oficial e atualizar a lei. Então, eu fiz esta colocação porque eu recebi 112 perguntas de pessoas que estavam utilizando, então, leis desatualizadas. Ah, professor, eu baixei do site tal. Nem o site do Corpo de Bombeiros a lei está atualizada, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que pôr em mente aí. Outra coisa, nós tivemos duas leis em Alagoas que modificaram estas legislações. Só que depois houve uma ação direta de inconstitucionalidade e foi aprovada esta ação direta de inconstitucionalidade, foi deferida. Conclusão, aquelas leis então foram declaradas inconstitucionais e por isso mesmo os efeitos, as modificações que elas tinham feito na lei não foram todas ali tornados sem efeito. Então foi retirado aquilo. E aí o que acontece? Um monte de aluno está estudando a lei, tá? Está estudando com aquelas atualizações que foram consideradas, então, sem efeito. Gente, esquece. Se foi julgado a ação direta de inconstitucionalidade e foi deferida, acabou. E os efeitos são retirados. Então é importante eu falar isso antes de começar aqui com você. Olha, posso te pedir um favor de coração? Eu posso pedir para você? Eu tenho apenas 40 minutos, não vai ser possível falar sobre as 3 normas na proporção que eu queria. Mas eu fiz algo para você de coração, para você orar por mim. Eu fiz um resumo top das 3 leis para vocês. E está aqui, o nosso diretor vai disponibilizar para você aí. Por favor, baixem esse resumo que eu fiz para vocês, esse material. Coloque aí no seu computador, no seu smartphone e estude por ele. E depois você só ore por mim. As questões da sua prova estão neste resumo. Pode escrever o que eu estou te falando. Então eu não terei condições de falar tudo que eu tenho aqui. É claro, o documento ficou extenso, são 50 slides. Mas eu quero que você hoje faça isso por mim. Só isso. E depois me fale o que aconteceu. Todo mundo sabe, eu estou no nosso fórum e tem também lá no Instagram, @professor Eduardo Galante. Me siga lá no Instagram, me conta tudo o que aconteceu e mais, eu vou comentar a prova para vocês, viu? Assim que vocês terminarem a prova, mandem por favor no meu Instagram, mandem por favor, eu até disponibilizo para vocês ali, depois entra comigo no meu Instagram lá, quem quiser meu telefone, meu zap, eu vou passar para você me mandar uma foto da prova para eu comentar as questões para você.
vou comentar amanhã ao vivo. Para mim, isso é missão dada, é a missão cumprida, tá bom? Então, era isso que eu precisava falar para vocês. Simbora aqui para você ver o que eu preparei para você. Primeiro eu vou mostrar, tá bom? Eu nem estou interagindo com vocês que estão aqui, mas muito obrigado ao Cristiano, tá? A Fabi Simões, a Alvínia, todos vocês que estão aqui. Não dá tempo, mas eu quero que você tenha uma noção do que eu fiz. Olha o material que eu disponibilizei aí para vocês, tá bom? Então aqui eu vou passar rapidamente. O que eu fiz? Eu preparei, ó, aqui está o contato, viu? Quem quiser entrar em contato comigo amanhã, por favor, anote aí. Se você quiser o meu zap, você quer o meu zap para você falar comigo? Beleza, me manda uma mensagem aí no Instagram que eu repasso para você o meu zap, tá legal? Olha só. Então, aliás, eu vou passar aqui agora porque não tem problema nenhum, tá? O meu zap é esse aqui, ó. Então, qualquer coisa é só você mandar para mim, ó, tá? 82099809. Esse aqui não é o telefone pessoal não, viu, gente? Isso aqui é o telefone comercial, mas você consegue falar comigo aqui. Então, manda aí para mim, tá? Manda para mim a foto amanhã da sua prova que eu comento para você. Olha só o que eu preparei aqui. Primeiro eu vou mostrar para você rapidinho, ó. Dicas, um resumo para você da Lei 6.514 que eu fiz aqui para você. Depois, eu fiz para você aqui um resumo, tá? Também, ó, ficou bem, são 65 dicas aqui da 6.514. Aí eu fiz um resumo para você da 6.544, também um resuminho. Esse aqui eu fiz em 50 dicas. E o estatuto, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E vocês vão falar assim, ah, professor, não acredito. Escuta o que eu vou te falar aqui. E o estatuto eu fiz 35 dicas. Gente, preste atenção no que o professor vai te falar aqui. Todo mundo está me falando que o estatuto é a lei maior. Concordo com você, em termos de quantidade de informações. Mas está todo mundo apostando que a maioria das questões serão desta lei. Não serão. Sabe por quê? Eu conheço a Sebrasp. Eu conheço o Sebrasp, gente. Eu sei o que eu estou falando. Pode ter certeza, o maior número de questões será da Lei 6.514. Depois que você tiver a prova, você vai ver. A Sebrasp, gente, ela conhece o perfil. Tá todo mundo focado na 5346. Aguarde. Aguarde. Olha, escuta o que eu estou te falando e depois você vai ver. Então, é claro que não vai dar pra gente falar tudo isso aqui, que eu tenho pouco tempo. Então eu vou falar 10 minutos sobre cada uma destas normas, tá bom? 10 minutos cada uma delas, o quantitativo de dicas que der. Mas baixe esse material aí, por favor, beleza? Um grande abraço a todos vocês que estão aqui, pessoal de Maceió, Brasília, pessoal então aí também de Aracaju, Arapiraca, o pessoal de Maragogipe, pessoal de Champreta, muito legal, todo mundo aí, muito obrigado. Pessoal de Goiânia, Belém, gente, que legal. Então vamos lá, algumas dicas importantes aqui agora para vocês a respeito então da nossa norma, tá bom? Vamos começar aqui então pela Lei 6.514. Professor, por que o senhor quer começar por ela? Eu quero começar por ela porque eu entendo que será, especificamente, será a lei que será então ali, no caso, mais cobrada, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, simbora aqui. Primeira dica, tá? Esta lei, gente, tá? Esta lei, então, ela trata especificamente de quê? Ela fala sobre a hierarquia militar. O que é a hierarquia militar? É o quantitativo, né, vamos colocar, de responsabilidade, de autoridade que é cometido, então, ali no caso, a um militar, não é isso? O acesso à hierarquia militar pressupõe-se que estamos diante de um militar da ativa. Isso é fato. Ok? Porque a promoção significa desenvolvimento na carreira. Quem está na inatividade não pode ser mais promovido. Então, como que se dá o acesso à hierarquia? Se dá mediante promoção. Lembrando que a promoção tem que ser seletiva. Eu vou selecionar os militares que têm condições de ser promovido. Então, eles vão constar de um quadro de acesso. É gradual, porque existe um lapso de tempo que você tem que permanecer na graduação. Por exemplo, soldado de segunda para a primeira classe, você tem que ficar 5 anos. Então, existe um lapso temporal que você deve permanecer e é sucessiva. Por quê? Ninguém vai sair do primeiro posto e ir para o último, ou da primeira graduação e ir para a última, sem passar pelas demais.
Se você me disser assim, professor, mas eu conheço um soldado que foi a segundo tenente. Foi porque prestou concurso, fez o curso de formação de oficiais. Mas soldado ser promovido a segundo tenente de uma vez não existe. Não existe. Então ela é seletiva, gradual e sucessiva, tá bom? Além disso, as promoções no âmbito, então, aí do estado de Alagoas, obedecerá aos princípios da administração pública. Em específico, aqueles que estão positivados lá no artigo 37 da Constituição. Se você quiser guardar aí, ó, é o famoso LIMP, tá bom? Então, é um ponto que é interessante para você. O que é a promoção, tá? O que é a promoção, então? Eu tenho certeza que a Estela Lopes sabe o que é. Promoção, então, tem a ver com acesso à hierarquia militar. É um ato administrativo. Através desse ato, o que eu vou fazer? Bem, através desse ato, então, nesse caso, tá? Vai haver o preenchimento, vai haver uma seleção de um militar para que ele possa ocupar uma vaga num grau hierárquico superior àquele que ele ocupa. Então, esta é a missão, no caso aí, especificamente, vamos colocar assim, esta aí é a função, então, no caso, tá? No caso aí da promoção. Portanto, promoção pressupõe acesso à hierarquia, o militar sem qualquer juridiquês, tá? Sem qualquer juridiquês, então, ele vai ocupar um grau hierárquico superior, tá? Nesse caso, àquele que ele ocupa, beleza? Então, fica aí esta dica para vocês. Vamos seguir em frente, porque, como eu disse a vocês, missão dada é missão cumprida. Bem, dando sequência aqui, mais uma dica que é interessante, presta atenção. Os oficiais do quadro de administração, gente, lá no âmbito das instituições militares, nós temos então os chamados, vamos colocar assim, tá? Aqueles que são tidos os quadros, né? Nós temos o quadro de oficiais, então, no caso, combatente, não é isso? Nós temos o quadro, então, de oficiais combatente, o quadro de oficiais de administração. Quem faz parte do quadro de oficiais de administração, tá? Nesse caso, especificamente, faz parte, tá? Nesse caso aí, aquelas praças que depois de cumprida especificamente, depois então de cumprido tudo que deveria, eles então alcançam o oficialato. Então nós podemos dizer, tá? Basicamente é isso. Então, nesse caso, tá? Fica aí essa dica para vocês. Beleza? Então, deixa eu só mandar um abraço aqui, que estão bravos aqui comigo. O jovem advogado, o pessoal do Acre aí, o Caio Dantas, tá? Muito legal, simbora aqui. Gente, então esse quadro de oficiais de administração tem justamente esse propósito. Ele é formado, então, por praças, ou seja, são praças que depois de cumpridos os requisitos, alcançaram, então, o oficialato. Isso cai demais. O pessoal do quadro de oficiais de administração vai alcançar até o posto de tenente-coronel. Essa aí foi uma das mudanças que nós tivemos. Era até major, agora é até tenente-coronel também, tá bom? Olha, aquele militar que foi promovido em decorrência de decisão judicial, a ele será feito algum tipo de restrição? Não, ele terá garantia todos os direitos inerentes, como se promovido pelos critérios normais fosse. Bom, além disso, olha, a promoção, o fato dela ser seletiva, gradual e sucessiva, isso então evidentemente fará com que ocorra, tá? A execução de um planejamento para que possa suprir com isso ali todos os cargos, todas as necessidades e funções que fazem parte da estrutura do Corpo de Bombeiros no caso. Beleza? Um grande abraço para Arapiraca. Olha, o planejamento, então, em relação à promoção, fará com que haja um fluxo na carreira regular e também equilibrado, tá bom? Bem, o que mais eu posso destacar ainda em relação? Quais são os critérios de promoções? Aqui eu preciso lembrar você o seguinte, não confunda. Ah, professor, olha, eu sei que o estatuto fala um pouco diferente desta lei. Então você deve necessariamente prestar atenção, preste atenção no enunciado da questão, tá bom? Preste atenção no enunciado da questão. Se pedir para você responder de acordo com a 6.514, quais são, então, os critérios de promoções, tá? Então,
promoções, tá bom? Quais são os critérios, então, específicos? Então, nós temos aqui os seguintes critérios. Primeiro, merecimento, escolha e antiguidade. Beleza? Fica esta dica para você. Olha, concorrerão ainda à promoção ao posto ou à graduação imediata. Para isso, o militar tem que constar do quadro de acesso. O que é o quadro de acesso? É uma relação com o nome de todos os militares que têm condições de serem promovidos, tá bom? Olha, as promoções a terceiro sargento, todas elas ocorrerão pelo critério de merecimento. E as promoções a segundo sargento, todas elas ocorrerão por critério de antiguidade. Cuidado, na hora lá, a banca vai tentar te pegar aqui, evidentemente que você não vai cair, tá bom? Dá aí um like para os professores, viu, gente? Para que a gente possa ter sempre evento para vocês. Olha, a promoção por antiguidade, qual é a base dela? Ela, então, nesse caso, qual é a sua base para que ela ocorra? Ela está fundamentada na precedência temporal, ou seja, leve em consideração o tempo que o militar está naquela determinada graduação ou naquele determinado posto. Além disso, já a promoção por merecimento está diretamente ligado ao desempenho do militar, a sua valorização, ou seja, a forma que ele se destacou para realizar cursos e também o seu desempenho na sua vida profissional. Então, são notas, estas notas são, então, no caso ali, sofrem mensurações, são você avaliado e é desta forma, então, obtém-se um índice ali para que você possa concorrer à promoção por merecimento, tá bom? Além disso, nós temos no âmbito de Alagoas a chamada promoção de escolha. Promoção de escolha é somente para oficiais superiores, somente para os postos de major, tenente-coronel e coronel, tá bom? Então, promoção por escolha só para oficiais superiores. Depois me falam aí, viu, gente, de onde vocês estão, que eu vou mandar um grande abraço a todos vocês. Olha, a comissão de promoção de oficiais e praças, esta comissão ela é constituída de quem? Temos o comandante-geral, faz parte dela, o subcomandante-geral e 3 oficiais do último posto, então 3 coronéis. Então podemos dizer que a comissão de promoção de oficiais e praças, ela é constituída por 5 coronéis, o comandante-geral, o subcomandante e mais 3 oficiais que serão designados para tanto. Além disso, nós temos 2 outros que são suplentes. Cuidado com isso aí, tá? Promoções para os oficiais superiores, major, tenente-coronel, coronel. Nesse caso especificamente, tá? Existe ali, nesse caso, aquela votação que será feita então pela comissão. A comissão vai votar nos majores, nos tenentes-coronéis e nos coronéis para que escolha. Então, na realidade, vai escolher os capitães, os majores e os tenentes-coronéis serão votados e depois que tiver esta votação que é feita pela comissão de promoção de oficiais e praças, então se cair na nossa prova, quem vota especificamente, tá? Quem vota especificamente, então, para escolher aqueles oficiais que serão promovidos pelo processo de escolha? A comissão de oficiais e praça. Essa então, comissão depois faz ali a relação e manda para o governador do estado. Macete do galante. Quando falar para você especificamente em promoção de oficiais, raciocine leve para a questão do governador, tá bom? Então vamos continuar aqui com a nossa revisão, para a revisão de véspera do nosso Corpo de Bombeiros Militar do estado de Alagoas. Olha, nesse caso ainda, tá? Vamos supor que o filho do comandante geral esteja para ser promovido a capitão, que é muito comum isso, né? Ter lá. No caso, o comandante vai poder participar, nesse caso aí, desta comissão? Não. Então ele será substituído pelo subcomandante na presidência, tá bom? Então, vou chegar pelo menos a 20 dicas aqui da 6514, porque o nosso tempo é curto. As promoções. Olha, as promoções é o seguinte. Vamos supor que o militar, ele conste especificamente das 3 relações para a promoção. Conste para merecimento, por escolha e por antiguidade. Primeiro, ele deverá ser
promovido por merecimento. Se ele não obteve êxito, aí vai por escolha. E se por fim ele não conseguir êxito, vai por antiguidade. Esta é a sequência. O Sebrasp vai tentar mudar isso aí. Mas o Caio lá de Penedo, tá? O TH oficial de Marechal Deodoro, o Charles também, o Matheus Costa, tá bom? Então todos vocês especificamente aí vão arrebentar. Olha, temos também o chamado ali, tá? Nesse caso, algumas promoções especiais. Post-mortem. O oficial morre em serviço ou em decorrência dele. Então, é uma promoção que eu não desejo para ninguém. Nesse caso, então, ele será promovido pela post-mortem. Bravura é quando ele realiza um feito que está acima daquilo que é tido como normal para o exercício da profissão. Por invalidez permanente, em decorrência das atividades que têm a relação, então, com a função militar, ele se torna inválido, não tem condições de permanecer no serviço ativo, nós temos esta promoção. Em ressarcimento de preterição, deixou de ser, no caso, promovido na época correta. E aí o que acontece? Por algum tipo de erro. Depois é reconhecido esse erro e ele é promovido em ressarcimento de preterição. E essa por tempo de serviço é aquela que você pede no último ano da sua carreira. Um pouco antes de você ir para a inatividade, você pede esse tempo de serviço, essa promoção por tempo de serviço, logo após você então segue para inatividade. Por quê? Olha o macete, gente. Não tem promoção depois que você é transferido para inatividade. Você não vai um posto acima. Qual é o macete? Antes de você pedir a inatividade, você pede a promoção por tempo de serviço. Beleza? Salve, salve, Diego de Aracaju, tá bom? O pessoal de Arapiraca. Simbora aqui com o velho galante. A promoção post-mortem, então, é um reconhecimento do Estado. É aquele militar que morreu no cumprimento do dever, gente, tá bom? Então ele reconhece a promoção por esse feito, tá bom? Além disso, a promoção post-mortem também, ela poderá ser também feita na seguinte situação. O militar, ele veio a falecer e quando ele veio a falecer, ele já estava em condições de ser promovido. Por exemplo, na minha turma, o tenente Marcelli, faltava 7 dias para a gente ser promovido para capitães. O que aconteceu? O Marcelli sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Mas ele já estava tudo certinho para ser promovido. Foi promovido post-mortem, tá? Ou em caso também aí de acidente de serviço, em caso também em consequência de ferimento recebido, ou ainda no exercício da preservação da ordem pública. Todas estas situações, tá bom? Fica aí esta dica para vocês, tá? Muito obrigado aí, RD, tamo junto. Duvido você me convidar para a sua posse lá, duvido você me convidar para a sua formatura. Eu vou, hein? Ó, em outubro, viu, RD? Eu estarei em Arapiraca aí num evento, vou avisar para vocês. Vamos lá. Olha, outro caso que eu quero destacar, a promoção por bravura. Nesse caso, gente, ela resulta de atos incomuns. Você é bombeiro militar, a criança caiu na jaula do leão, isso é fato real, no zoológico. O militar pulou, caiu na porrada com o leão e salvou a criança. Pronto, isso foi fato real, viu, gente? A sorte é que o leão era filhote, porque senão aquele militar do Corpo de Bombeiros estava na água, vamos dizer assim, tá bom? Então, a promoção por bravura tem esta característica. Além disso, tá? A promoção por bravura, ela deve ser especificamente, ela deve ser tratada através de um conselho especial, que vai verificar se de fato ali estão todos os requisitos necessários para que se possa, então, ser promovido por bravura, tá bom? Um grande abraço aí também ao Amaral de Alagoas, ao Caio Dantas, tá? Aí sim, hein? Tamo junto. Olha, lembrando ainda que o seguinte, professor, aconteceu um fato, tá? Que pode ser caracterizado como um momento de bravura. Eu tenho quanto tempo para pedir isso? Para que se apure para ver se eu faço bravura? 5 anos. 5 anos. Depois de 5 anos, se você não pediu, não tem como pedir mais, tá bom? Olha, existem situações que são especiais em que o militar vai ser punido, será promovido por bravura. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros Militar
Força Auxiliar e Reserva do Exército. Significa dizer que, em caso de uma mobilização nacional, obrigatoriamente ele será convocado para participar dessa mobilização. Então, se ele estiver em caso de participar de guerra, vai ser promovido por bravura, e também no caso de um feito dentro da preservação da ordem pública e outra coisa, em ações então relacionadas à incolumidade das pessoas, tá bom? O ato de bravura, então, tá? Ele será apurado no prazo de 60 dias pelo Conselho Especial. O Conselho Especial recebe, apura, depois manda para a comissão, né? Manda para o comandante manda para a comissão de promoção de oficiais e praças, tá bom? Lembrando a você, então, nesse caso, tá? Não esqueça, a promoção por ato de bravura depende de um processo de apuração, tá bom? Da decisão da comissão de promoção de oficiais e praças e também de uma proposta que deve ser formalizada. Já a promoção por invalidez permanente. Gente, aqui o guerreiro tombou porque sofreu um ferimento e não tem mais como exercer a atividade militar, ou ainda em acidente de serviço ou enfermidade adquirida. Aqui eu quero destacar promoção por ressarcimento de preterição. Então, o que acontece, tá? É um direito reconhecido que o militar deveria ter sido promovido uma determinada época e não foi. Essa é a mais importante. A promoção por tempo de serviço. Nesse caso, tá? Olha, gente, aqui eu tô passando aquelas que são mais notórias, mas depois eu quero que vocês leiam esse documento todo, tá bom? Então, é aquela que o militar pede um pouquinho antes, tá? Dele ser transferido para reserva, para inatividade. Então, é aquela última que ele pede, tá bom? Além disso, outros pontos que são, então, interessantes. Hoje, o militar, a guerreira precisa de 25 anos de serviço e, no caso, o guerreiro precisa de 30 anos de serviço para pedir a promoção por tempo de serviço, tá bom? E mais, eu tenho ainda aqui para você o seguinte. Deixa eu ver uma outra aqui que eu posso destacar, tá? Olha, outro caso, a promoção por tempo de serviço. O militar obrigatoriamente precisa constar do quadro de acesso? Não. Cuidado, viu? Essa questão aqui tá a cara do CESP. O CESP vai perguntar para você, né, ou o Sebrasp, se o militar, para ser, no caso, transferido, né, se ele for ser promovido por tempo de serviço, se o nome dele precisa estar relacionado no quadro de acesso. Não, é o único critério que não precisa aqui, nem a por bravura também não, viu? Lembrando que para que ele possa pedir esta transferência, para que ele possa pedir essa promoção por tempo de serviço, ele deve estar no mínimo 2 anos no posto ou na graduação. Então ele precisa, no caso dos meninos, ter 30 anos no mínimo como militar, sendo 2 anos no mínimo naquela última graduação ou posto, tá bom? E mais, militar com 35 anos de serviço, tá? Nesse caso, não tem jeito. Se ele completou, somando todos os tempos, completou 35 anos de serviço, vai para a reserva remunerada. Militar que responde a processo criminal, nesse caso, ele não poderá ser promovido. Além disso, militar condenado por sentença criminal, tá? Nesse caso, também não vai poder ser promovido enquanto estiverem os seus efeitos. O ingresso na carreira, tá? Então depende ali da sua aprovação em um concurso público, lembrando que deve ser feito nos postos ou graduações iniciais. No caso de praça, soldado, no caso de oficiais ali, segundo posto, né, que é o primeiro posto, que é o segundo tenente, tá bom? Não esqueçam disso. Além disso, outros pontos que são importantes. O militar, para ser promovido pelos critérios de merecimento, escolha e antiguidade, tem que fazer parte, tem que ter o nome no quadro de acesso. Não tem como, tá bom? Para você objetivamente ser promovido, tem que constar do quadro de acesso. Nossa, gente, o tempo voa, tá? Olha, para outra questão que é a cara do Sebrasp, a promoção a promoção por ressarcimento de preterição depende de vaga? Não depende de vaga, tá bom? Quadro de acesso são relações nominais com o nome dos militares que têm condições de serem promovidos, por terem preenchido os requisitos necessários, ok? Eu estou passando aqui rapidamente em cima de algumas destas questões aqui. Aqui eu defino especificamente o que é cada um destes quadros, tá bom? E mais,
Olha, poderá ser excluído, nesse caso do quadro, qualquer militar que esteja em uma das seguintes situações: for nele incluído indevidamente, foi promovido, faleceu ou passou em inatividade. Aqui, então, tem os critérios que farão com que militares deixarão, então, de fazer parte do quadro de acesso, tá bom? Fica esta dica para você. Além disso, nós temos aqui ainda, deixa eu ver o que mais eu posso destacar aqui. Tá? Olha, o militar que é promovido ao posto inicial na carreira, tá? Ou ao primeiro posto de oficial superior, para ele será expedida a carta patente. A carta patente é um documento que comprova que o oficial é detentor especificamente daquelas prerrogativas e que confirma a sua condição de oficial. Além disso, outra dica que tem a cara do Sebrasp: a agregação, ela não abre vaga para fins de promoção. Não abre. Cuidado, a banca vai querer colocar lá que abre, tá bom? Não, esqueça disso. Quem não pode participar da comissão de promoção de oficiais e praças? Aquele oficial que tem parente até 3º grau para ser promovido. Não pode. E se ele cair um caso, tá? O capitão José é primo do comandante geral, primo. Ele está para ser promovido. Então, nesse caso, o coronel José pode fazer parte da comissão? Pode. Por quê? Porque primo é parente de 4º grau, tá bom? Então, fica esta dica para vocês. Em relação à lei, aqui é rapidão, viu, gente? Não dá nem, eu tenho 8 minutos só. Olha, então a Lei 6.544 fala especificamente para a promoção aqui em relação principalmente às graduações de cabo, 3º sargento e também, no caso, tá, o acesso ao primeiro posto do quadro de oficialato, do quadro de administração e de oficiais especialistas. Então, esta lei, ela mais especificamente ainda fala sobre as graduações, então, de cabo e 3º sargento e também o acesso ao primeiro posto no quadro de oficiais de administração, tá bom? Então, fica aí. Olha, o militar só pode ser promovido para vagas no seu quadro. Eu não vou promover um militar que é do quadro combatente para uma vaga do quadro de músico. Esqueça, não vou fazer isso, tá bom? Promoções, então, serão efetuadas, tá? Pelo critério de merecimento intelectual. Então, para a promoção a soldado de 2ª classe, qual o critério utilizado? Merecimento intelectual. Gente, promete para mim que vocês vão arrebentar no curso de formação, vocês vão estudar valentemente. Olha, eu lembro no meu curso de formação, tá? Porque eu passei, gente, por 3 cursos de formação, então, enquanto fui militar, tá? Eu fiz o curso de formação, então, né, de soldado, fiz o curso de formação de sargento e depois fiz o curso de formação de oficiais. Fui estudando ali, fui passando, então, quem conhece a minha história sabe muito bem meu currículo. E eu vou falar uma coisa para você: no curso de soldado eu fui 3º colocado de um total de 417. Então, como foi isso? Nota, eu tirei 9,57 naquela minha formação, tá bom? Então, fica aí. Aí, para sargento, eu fui um pouco mais desgarrado. Para sargento, eu fiquei em 13º. Aí, para oficial, eu fui bem de novo. Fiquei em 3º novamente, tá bom? Então, estudem. Sabe por que eu quis falar isso? Durante o meu curso de formação, nem ia embora. Ficava no quartel estudando para a prova, viu? Olha, as promoções efetuadas pelo critério de antiguidade. Então, olha, para a promoção a soldado de 1ª classe, cabo e 3º sargento, o critério será antiguidade. Promoções também para 2º tenente, merecimento intelectual. Subtenente que tirou notão, vai para a promoção, tá bom? Não esqueçam disso. O que mais eu quero destacar aqui? Curso de formação de praças. Se você concluir esse curso e você vai me convidar, eu vou. Gente, eu vou. Eu fui agora em Minas Gerais, vou de novo no Tocantins, duvido que ninguém aí de Alagoas vai me convidar. Eu vou, na sua formatura, no seu compromisso, eu vou, tá bom? Então fica aí esta dica para vocês. Além disso, o que mais eu quero destacar aqui? Você vai alcançar, depois de 10 anos, você alcança a classe, então, ali a graduação de soldado, então, de 1ª classe, tá bom? Olha, promoção para soldado de 2ª classe será ex officio,
Tá bom? Olha, para, nesse caso, ser promovido às graduações de cabo e terceiro sargento, você tem que estar no quadro de acesso, não esqueçam disso. Para ingresso no quadro de acesso à promoção a cabo, é necessário que você tenha pelo menos 5 anos como soldado de primeira classe, beleza? Não esqueçam disso. Olha, além disso, para ingresso no quadro de acesso à promoção de terceiro sargento, você precisa ter pelo menos 3 anos como cabo. Claro, você precisa também do seu curso de, sargento. Não esqueçam disso, tá bom? Aqui eu estou falando apenas geralmente aqui, geral. As promoções são realizadas por ato do senhor comandante geral. Cuidado, onde está comandante geral aqui? A banca vai querer colocar governador, secretário de segurança ou coisa do tipo. Tá bom? Não caiam nessa, não. Além disso, mais algumas aqui que eu quero destacar para vocês. Subtenentes, então, tá? Farão curso de habilitação oficiais e se, tá? Nesse caso aí, tá? Se especificamente... Nesse caso aqui, se concluírem um curso, então, vai por mérito intelectual ser promovido, então, no caso, a oficiais do quadro de oficiais de administração e do quadro de especialistas, tá legal? Além disso, vamos colocar aqui, deixa eu ver. O pessoal que é do quadro de oficiais de administração especialista só poderão exercer funções específicas dos seus respectivos quadros, tá bom? Isso aí é interessante. E mais aqui, tá? Isso aqui também é interessante, a cara do Sebrasp. Oficiais do quadro de oficiais de administração podem exercer cargo de chefia de caráter administrativo, beleza? Então isso é importante. É proibida, aos oficiais do quadro de oficiais de administração e especialista transferência de um para outro quadro. Também não pode, tá bom? Fica esta dica para você, tá? Ô Wagner, lembrando que é o tempo mínimo, viu? A lei diz que é o tempo mínimo, mas eu conheço casos aí em Alagoas que levaram até bem mais tempo do que 5 anos, porque tem que ter vaga, viu? Além disso, a polícia militar vai, no caso ali, providenciar para que soldados, cabos e subtenentes estejam habilitados à nova graduação ou posto. Justamente para isso, vai oferecer cursos para tanto. Já mais um caso aqui, mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. Os dispositivos desta lei aplicam-se aos aspirantes a oficial, aos soldados e aos cabos. Em relação, eu tenho agora, meu Deus do céu, 2 minutinhos, oh Deus, viu? Oh Jesus, 2 minutinhos, tá? Vamos lá. Promete para mim que você vai ler tudo isso aqui? Por favor, gente, tá? Não deixem de ler isso aqui, por favor. Ficarei muito honrado se você ler isso aqui para a sua prova, beleza? Não esqueçam disso. E só algumas diquinhas rapidinhas sobre a 5346. Por favor, é o nosso diretor de vídeo, é rapidinho, eu já falo com vocês. Mas repito, gente, por favor, leiam estas dicas que eu fiz aqui para vocês, tá? Então, por favor, olha, uniformes da polícia militar, tá? Seus distintivos, insígnias, emblemas. Só pode usar os militares. Então, para usar a farda do Corpo de Bombeiros Militar, você necessariamente deve ser militar. Promete para mim que vocês vão ler isso aqui, por favor? Agregação. O militar continua a ser militar, mas deixa de ocupar vaga durante um tempo. A agregação do militar, ela é feita pelo comandante geral. E a reversão também. A reversão é o contrário da agregação, tá bom? Um outro, círculos hierárquicos. São âmbitos de convivência entre policiais militares de uma mesma categoria. Além disso, outros pontos. Trânsito é aquele período que o militar tem para se deslocar de uma determinada sede para outra, tá? Então é aqueles dias que ele tem. Por exemplo, o militar foi transferido por necessidade de serviço, saiu de Maceió e foi para Arapiraca. Ele tem um tempo para chegar lá. Trânsito, então, é esse período aí que ele tem justamente para, tá, no caso, se deslocar, ou ainda, tá, para frequentar um curso ou estágio fora do estado. É o tempo que ele tem para chegar lá. Instalação é o tempo que ele tem para que ele possa, então, preparar a sua casa ali e fixar sua residência. Licença especial é uma das licenças que o militar faz jus, e esta licença é concedida a cada 5 anos de serviço.
Licença para tratamento de interesse particular. O militar só pode pedir depois que tiver 10 anos. E se for concedida, é sem remuneração e não vai contar tempo de serviço também não, tá? Qual é o tempo da licença gestante da mamãe militar? 120 dias. Pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado por mais 60, mas o tempo é 120 dias, tá? Duração paternidade, aqui, 5 dias. Além disso, quais são as recompensas que os militares fazem jus? Prêmios de honra ao mérito, condecorações dos serviços prestados, elogios e também as dispensas. São então aqui as recompensas. Normalmente a banca cobra isso. Tempo de efetivo serviço é o tempo que o militar tem dedicado exclusivamente à instituição. Então, por exemplo, o tempo que você só tem de Corpo de Bombeiros Militar. O que são anos de serviço? É o tempo que você vai ter de Corpo de Bombeiro Militar, mais outros tempos que você tem. Então, deixa eu fazer esse macetinho aqui para você lembrar na hora da prova. Tempo de efetivo serviço é o tempo que você tem no Corpo de Bombeiros Militar. Agora, anos de serviço é o tempo que você tem no Corpo de Bombeiros Militar, mais outros tempos que você tem. Por exemplo, o tempo que você trabalhou lá na padaria do seu José. Tá legal? Não confunda isso. Além disso, tá? O que mais eu posso aqui destacar para você, já que o tempo aqui é escasso? Licenciamento ex ofício, isso é competência do comandante geral, tá bom? Não esqueçam disso aí. Além disso, tá? Mais um caso. Aquelas situações especiais. Saibam diferenciar o militar que é ausente, desaparecido, extraviado, desertor. Vai cair uma dessas na sua prova, beleza? Uma dessas vai cair na sua prova. Uma destas situações aí especiais. E além disso, já que o meu tempo esgotou, tristeza no coração, mas vamos lá, tá? Saiba diferenciar o que é comando, viu? Essa dica 34 aqui, ó, é uma mudança que teve recente na lei. É claro que o Sebrasp vai colocar ela na sua prova. Isso aqui, ó, é uma mudança bem recente que teve, viu? Muito cuidado com essa dica aqui 34, que é a idade para transferência para reserva remunerada. Além disso, tá? Bem, além disso, eu quero desejar de coração, gente, tá? Que vocês especificamente realizem o sonho de vocês, realizem a missão e podem crer numa coisa, tá? Podem crer numa coisa. Vocês já são vencedores pelo simples fato de aceitarem prestar esse concurso e serão ainda mais. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Me sigam lá no Instagram, tenho sempre novidades. E eu não posso me estender mais. Um grande beijo a todos vocês de Alagoas, Pernambuco, a todos que estiveram aqui conosco, tá bom? Excelente, excelente, então, vamos colocar assim, excelente prova para vocês. Foi uma honra poder falar com todos. E prometam para mim que vão ler esse material. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Bem, isso aí foi uma revisão rapidaça para o pessoal que vai fazer aí o curso o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. Um beijo para vocês.